Graça e paz, meus queridos irmãos. Amém. É um prazer estar aqui falando aos irmãos. É uma palavra que já há algum tempo o Senhor vinha ministrando no meu coração. E hoje eu gostaria de compartilhar, com os irmãos aqui numa breve reflexão. Então eu gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos abrir as nossas Bíblias em Jonas. Profeta Jonas, está lá, é um dos profetas menores. Jonas, capítulo 1. Ele é curtinho, então vamos ler ele todo. Enquanto isso, eu gostaria de dizer, cadê o Caio? Eu gostaria de dizer que eu também tenho o meu depoimento para falar a respeito de louvor e adoração, Sami. Eu tinha algumas dúvidas em relação a louvor e adoração. Eu gostava, pastor, umas musiquinhas do mundo, chamada música do mundo, eu gostava ali de uma Marisa Monte, eu gostava de ouvir ali, eu tinha os meus prediletos ali, eu achava assim que não era pecado, eu poderia, de vez em quando escutar, não tinha problema nenhum, aí depois, na dúvida, eu ia lá, pedia perdão a Deus, e aquilo um dia começou a me incomodar, Virgínia, e aí um dia eu estava orando ao Senhor, falei, Senhor, eu quero uma palavra, fala no meu coração, mas fala de forma que eu entenda aquilo que o Senhor está, que o Senhor quer dizer sobre louvor, se isso realmente é pecado, se é ruim, se desagrada ao Senhor, e o Senhor não me respondeu na hora. Eu até pedi, Senhor, que eu possa ter um sonho, profético, aquele sonho bom, mas não aconteceu isso. E passaram-se alguns dias, o pastor me convidou para a gente ir numa conferência da Igreja de Deus lá em Riacho Fundo. Ali o Senhor me respondeu, claramente. Na hora do louvor, meus irmãos, eles começaram a louvar, tiveram várias músicas ali, e aí numa daquelas ali o Senhor me respondeu. O louvor dizia o seguinte, Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Então, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, eu prefiro ser fiel. Naquele momento, eu entendi, não posso dividir o meu louvor. Nunca mais, meus irmãos, nunca mais. E olha que impressionante, o bom é que eu não precisei mais fazer esforço, não senti mais necessidade, pastor. Não senti mais necessidade, então hoje o meu Spotify só tem músicas evangélicas, só hino. Eu entro no meu carro, já começa a tocar automaticamente. Então isso foi algo que aconteceu na minha vida. Estou aqui dizendo, meu irmão, aquilo que aconteceu comigo. Se você tem alguma situação, quer falar, fala com o Senhor, isso aí é mole para Ele, Ele convence, com facilidade, nós não iremos mais sentir falta. Digno vai ser o nosso louvor vai ser sempre exclusivo. Então é esse o meu depoimento a respeito de louvor e adoração, essa foi a minha experiência, amém? Quem achou Jonas capítulo 1? Amém? Vocês estão aí? Amém. Vamos lá, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar cargas que estavam no navio, e para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormioco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele lembre de nós, para que não pereçamos. Diziam cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas.
Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que nos fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar vos se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este mal e grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer volta no navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém. Meus irmãos, essa é uma história de Jonas, um profeta, e as suas controvérsias. Eu dei um título aqui para essa mensagem que diz o seguinte: poderia não ser você. Lá na frente nós vamos entender por que esse título. Quando uma criança nasce, né, é muito comum, hoje em dia, o pai escolher um nome bonito, um nome que está na moda, o nome de um artista, o nome de um jogador de futebol, nome de um pastor, né? Vai lá e coloca o nome do filho. Mas só que naquela época era diferente. Naquela época o nome tinha um sentido, tinha um significado, Samir. Tinha aquilo ali ia fazer a diferença na vida daquela pessoa. Então o nome Jonas significa pomba, pomba. E nós vamos entender que a Bíblia, ela faz todo o sentido. Eu achei interessante que lá no final nós vamos entender por que o nome de Jonas tem o significado de pomba. Mas vamos lá. O Senhor veio a palavra do Senhor a Jonas, né? Dizendo que para ele descer ir à cidade de Nínive e falasse do amor de Deus, porque Deus iria destruir aquela cidade. Aquela cidade era uma cidade muito violenta, uma cidade onde as pessoas, eles eram implacáveis com seus inimigos, né? Eles eram duros, eles eram assim, sem coração, eles eram muito ruins. E aquilo ali, essa violência, essa maldade, a incredulidade, e até por eles servirem outros deuses, aquilo começou a incomodar a Deus. E Deus mandou Jonas ir àquela cidade. Mas Jonas, meus irmãos, Jonas ele era um cara assim, pastor, nacionalista, né? Naquela época, Israel era a maior potência, que por sinal tinha sido uma profecia de Jonas. Deus tinha usado Jonas para dizer que Israel seria uma grande potência. E Israel estava vivendo nesse bom momento, né? E o que aconteceu com Jonas? Quando ele recebeu essa palavra, de uma certa forma ele se sentiu ameaçado. Aquilo ali seria ruim. Já pensou orar para a segunda maior nação, né, para que eles recebessem o perdão de Deus? E aquilo ali não entrava na cabeça de Jonas, né? Gente ruim, aquele povo era ruim, tinha que ser destruído. Trazendo um pouquinho, meus irmãos, para os dias de hoje,
é muito comum, né? Para nós também. A história não mudou muito, não. É muito fácil nós orarmos ao Senhor para que o Senhor cure um parente, para que Ele salve, para que Ele restaure, para que Ele faça a diferença, para que Ele, nos prospere. Mas agora, quando o Senhor manda, por exemplo, a gente orar lá para o Fernandinho Beiramar, aí começa a mudar. Ora pelo maníaco do parque. É complicado, meus irmãos. Nós não oramos. Por quê? Porque nós entendemos que aquela pessoa ruim, ela merece pagar. Nós queremos ver, de uma certa forma, temos esse sentimento de justiça, e nós queremos ver aquela pessoa que se lasque, né? Deixa ele para lá, deixa Deus tratar, né, Alexandre? Não é assim que o crente não pode dizer que está chateado, né? Está com mágoa, então ele fala assim, não, deixa Deus tratar. Então, o que acontece? É muito comum, isso é comum até nos dias de hoje, né? E nós nos esquecemos que Deus ama cada um de nós. Ele ama os nossos parentes, mas Ele ama também o Fernandinho Beiramar, que, por sinal, se estiver nos assistindo, que esse vídeo chegar até você, a bênção dele vai chegar na tua vida. Tem perdão para você. Da mesma forma, o maníaco do parque. Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista, né, falando sobre o maníaco do parque. Aí as pessoas falaram todos os crimes que ele cometeu, as atrocidades. E aí depois comentaram assim, e agora diz que é crente. Ele não tem direito. As pessoas, né, é comum as pessoas declararem que aquela pessoa não tem direito à salvação. Ele está perdido. E isso acontecia com Jonas. Quando Jonas recebeu essa mensagem do Senhor, falou, o quê? Aquele povo é ruim, eu quero que aquele povo morra mesmo, acabe. E ele não queria ir pregar, porque ele sabia que se ele pregasse, aquele povo iria se arrepender, e a misericórdia do Senhor ia alcançá-los. O que ele fez? Pegou um navio, né, e resolveu fugir da presença do Senhor. Ele pegou um navio justamente para o lado oposto à cidade de Nínive. Ele desceu a Jope, e de Jope ele pegou um navio para Tarsis, completamente distante. Cidades, posições geográficas opostas. Ele queria literalmente fugir da presença do Senhor. Meus irmãos, Tarsis, eu procurei ver, Tarsis era, na época, pastor, o mundo era menor na época, né? Não se era igual no dia de hoje, globalizado. Hoje o mundo, as terras são completamente ocupadas. Naquela época, não. Então, a Tarsis ficava ali para o lado da Espanha, né? E o que acontece? Lá era o fim do mundo mesmo. Lá era o lugar mais distante, mais difícil de se chegar. E ele imaginava o seguinte, eu estando ali, eu vou estar tranquilo. Lá o Senhor não vai me achar, lá o Senhor não vai me incomodar, e lá, né, vou estar numa boa. Como se ele soubesse, né, do que Davi dizia, para onde fugirei eu, né? Para onde iremos nós? Né? Aonde nós formos, ali está a presença do Senhor. O Senhor está em todos os lugares, né? E graças a Deus por isso. Depois ele mesmo vai sentir essa situação, né? Porque quando ele estiver lá na barriga do peixe, daqui a pouco nós vamos chegar lá, olha só, ele estava lá nas profundezas do abismo e pediu socorro ao Senhor. Mas amém? E aí o que aconteceu, meus irmãos? Ele fugiu, resolveu fugir. Ok. E aquilo ali, o Senhor tinha pressa. O Senhor tinha pressa. Se ele fosse para a cidade de Tarsis, ele ia demorar um tempo para chegar naquela cidade, dado as condições precárias das embarcações, né? E quando a pessoa leva muito tempo para chegar num determinado lugar, ela vai passar um tempo ali. Não faz sentido, a pessoa levou 6 meses para chegar num local. Aí vai chegar e vai ficar ali 2, 3 semanas, não faz sentido, né, bispo? A pessoa vai passar um tempo. Só que Deus tinha pressa. E aí o que ele fez? Mandou aquele vento, né? Mandou aquele vento, mandou aquela tempestade ao encontro de Jonas. Meus irmãos, isso nos leva também a algumas reflexões, outras reflexões, né? Aquelas pessoas estavam ali no navio,
E Jonas estava muito tranquilo, o navio chacoalhando para lá e para cá, todo mundo gritando lá, né, ao seu Deus, socorro, né, e jogando as coisas no mar, e nada disso adiantava. E Jonas estava tranquilo. Olha que mesmo aquela pessoa, isso me faz pensar o seguinte, aquela pessoa que não está, às vezes, no centro da vontade de Deus, mas ele sabe quem ele é. Ele sabia que, no fundo, ele sabia que ele ia ter que levar essa palavra. Então ele estava dormindo, ele estava tranquilo. Aí vem o marinheiro e acorda Jonas, né? Quando eles percebem aquela situação, eles já estavam dando como perdido. Vamos lançar sorte para ver por que esse mal tem nos assolado. E a sorte caiu sobre Jonas. E eles perguntaram, de onde tu vens? Quem você é? E por que está acontecendo isso conosco? Meus irmãos, é algo para nós refletirmos. Muitas das vezes nós temos colocado Jonas no nosso barco. Nós temos trazido pessoas para o nosso meio, o qual o Senhor não quer essa pessoa perto de nós. O Senhor quer tratar essa pessoa e nós, por conta própria, vamos lá e pegamos essa pessoa e trazemos para a nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro de uma vez, um amigo perdeu o emprego. E aí eu, mais que rapidamente, corri, né? Fiquei sabendo que tinha perdido o emprego e fui ao encontro dessa pessoa. Falei, não, aquela pessoa é uma pessoa muito boa, pessoa educada, é um grande amigo, é um pai de família, não existe isso. E assim, sem nenhuma consulta ao Senhor, sabe, eu coloquei essa pessoa para trabalhar na minha empresa. E, a começar, essa pessoa não deu resultado. Não só não deu resultado, mas como os meus recebimentos começaram a minguar. Começaram a diminuir, dia a dia, devagarzinho ali, e eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Falei, meu Deus, aí a essa hora a gente lembra de Deus, né? Se eu tivesse consultado antes, a minha situação era outra, mas não consultei. Mas ainda assim, não, Senhor, dá uma chance para essa pessoa, abençoa, e a coisa foi só piorando. Meus irmãos, piorou a tal ponto de ou eu demitia essa pessoa, ou a empresa falia, a empresa quebrava. Num final de semana, eu decidi demitir aquela pessoa. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, os meus recebimentos multiplicaram. A coisa imediatamente começou a melhorar. Então, nós devemos refletir sobre isso. Quem nós temos trazido para o nosso barco? Muitas das vezes o Senhor está trabalhando na vida de uma pessoa, muitas vezes aquela pessoa está fugindo do Senhor, aí nós vamos lá dar abrigo a essa pessoa. Não pensa você, querido, que por sua causa o Senhor vai mudar a sorte daquela pessoa. Tudo bem, você pode até ser um instrumento para ajudar, mas o que acontece no geral é o contrário. Aquela pessoa vai trazer problemas para a sua vida. Então, todas as vezes que nós formos tomar qualquer decisão, de ajudar, de fazer qualquer coisa, primeiro vamos consultar o Senhor. Amém? Isso no caso daquela embarcação. Ok, lançaram a sorte sobre Jonas, e aí a sorte caiu sobre Jonas, e eles falaram, vamos lançar Jonas no mar. Lançaram Jonas no mar. E olha só, algumas vezes nós passamos por tempestades. Tem alguém aqui passando por alguma tempestade? Amém. Tem muita gente. Então, esse amém é porque o Senhor vai falar com você. Meu irmão, muitas das vezes, não quero dizer que seja nesse momento, mas muitas das vezes, tempestade é porque Deus quer trazer de volta aquela pessoa que se meteu aonde não deveria ter se metido. Ele entrou aonde não deveria ter entrado. Ele fez o que não deveria ter feito. Aquela tempestade não ia existir, Samir. Aquela tempestade era para trazer Jonas de volta. Então, muitas das vezes, nós nos envolvemos, e esse é um meio que o Senhor vai trazer. E a Bíblia fala, Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Mas, enfim, irmão,
De qualquer forma, se você entrou numa tempestade, se você está no momento, Deus tem um caminho dele lá. Vamos clamar para o socorro, né? O Senhor vai nos atender. E jogaram Jonas no mar. Um ser irracional, que é a baleia, o Senhor foi lá e deu uma ordem. Uma ordem. E a baleia foi lá e... A baleia não. O peixe foi lá e engoliu Jonas. Interessante, né, pastor? Os animais também entendem a voz do Senhor, né? Será que o sushi entende? Amém. Amém. Os animais entendem. Depois nós vamos ver que os animais, eles obedecem à voz do Senhor. Lá no final, nós vamos ver que até os vermes, amém. Até os vermes. Queridos, e ali Jonas estava no ventre da baleia. 3 dias se passaram. E aí Jonas se lembrou do Senhor. Demorou, né? 3 dias. A Bíblia diz que ao 3º dia ele clamou ao Senhor. E ele colocou para o Senhor o que estava acontecendo, o que estava incomodando, né? Ele fala, Senhor, eu estou nas profundezas do abismo. E olha que beleza, meus irmãos. Ele lá nas profundezas do abismo, o Senhor atendeu a oração dele. O Senhor escutou o clamor de Jonas. Isso significa que aonde você estiver, em qual situação você estiver, o Senhor vai ouvir o teu clamor. Amém? Eu lembro que uma vez eu passei por uma situação dessa, e foi essa palavra que eu tirei. Estava num momento muito difícil da minha vida. E abri uma palavra, e abri em Jonas. E aí a palavra que eu li, Valéria, foi só essa. E clamou Jonas das profundezas do abismo, e o Senhor escutou. Eu fechei a Bíblia e falei, Senhor, eu não estou nas profundezas do abismo, mas a minha situação não é diferente da de Jonas. Assim como o Senhor escutou Jonas, escuta a minha oração. Questão de horas, Ele atendeu a minha oração. Questão de horas, Ele me solucionou aquele problema. Meu irmão, clama ao Senhor. É Ele que pode resolver o seu problema. É Ele que vai falar com você, é Ele que vai te atender, é Ele que aonde você estiver, Ele vai estar te ouvindo. E o seu clamor não vai ser em vão. Amém? Quem aqui está precisando ser escutado pelo Senhor? Amém. Então vamos falar para Ele. Irmãos, e olha só, Jonas foi engolido. E quando ele clamou ao Senhor, o Senhor deu a ordem ao peixe, vai e vomita Jonas. Olha aqui, rapidez, pastor. Se Jonas tivesse, historiadores falam, se Jonas tivesse ido para Tarsis, alguns falam de até 1 ano de navegação. Se ele estava na metade do caminho, então quer dizer, ele também levaria 1 ano para chegar lá em Nínive. Ia demorar. Olha como foi rapidinho. O Senhor colocou ele no ventre da baleia, 3 dias o cara estava lá. Foi a jato. Mas olha só, o peixe vomitou ele. E a partir daquele momento as coisas começaram a mudar. Jonas é um cara assim, uma figura bem controversa, né? Porque assim, por exemplo, essa mensagem que está aqui, querido, você não sabe o que eu passei, horas e horas, insônia, oração, pedindo ao Senhor para ter misericórdia de mim, né? Falando, orando ao Senhor, por quê? Porque eu quero que essa palavra ache uma terra fértil nos corações dos irmãos. Eu quero que essa palavra frutifique. Eu quero que essa palavra dê frutos. Gostaria eu que essa igreja estivesse mais cheia. Bem verdade que ia ser mais difícil para mim, meu coração ia estar bem mais apertado. Mas enfim, eu gostaria que tivesse aqui mais pessoas. Jonas não. Jonas, ele não queria falar. E quando ele falou que o Senhor salvou, ele reclamou. Já pensou? Todo mundo faz alguma coisa esperando obter sucesso. Ele foi a única pessoa que teve o maior sucesso, um sucesso de 100%, onde toda uma cidade se converteu, mas ele mesmo não estava satisfeito. Mas vamos lá, vamos explorar isso um pouco mais na frente. Queridos, olha só, o Senhor estava destruindo Nínive, porque iria destruir Nínive por causa da idolatria, por causa do pecado, e aquilo estava incomodando muito a Deus. E uma das coisas que eu achei muito interessante é o Deus que era o Deus de Nínive, pastor, o Deus Dagon.
E aí eu vi o comentário e procurei na internet, até para saber, sabe qual é o símbolo do deus Dagon? Metade homem, metade peixe. Olha só, metade homem e metade peixe. Agora vamos lá, aonde está Jonas nesse momento? Dentro do peixe. Conseguem entender a semelhança? Meus irmãos, quando nós estamos fugindo do Senhor, nós estamos parecidos com aquilo que Deus mais abomina. Deus mais abomina que é a idolatria. Jonas estava lá no peixe, era homem e peixe ao mesmo tempo. E olha só, quando nós cultivamos algo que está distante do Senhor, nós ficamos parecidos com aquilo ali, Alexandre. Né? Você pode ver, a pessoa quando está triste, o rosto dela vai mudando. Você percebe logo que a pessoa não está bem. Aquela pessoa amargurada, você percebe que aquela pessoa está amargurada. E aquela pessoa que não perdoa? Você pode ver que com o tempo, o passar do tempo, o rosto daquela pessoa vai ficando deformado. O rosto daquela pessoa vai mostrando o que tem no coração dela. E isso é algo que afasta essa pessoa de Deus. Eu achei interessante essa comparação. Aquilo que nós cultivamos, muitas das vezes, é algo que nos afasta de Deus. Então, nesse momento, Jonas estava lá no peixe. E por ele estar fugindo do Senhor, ele estava no peixe. E o Deus que o povo, os ninivitas serviam, era o Deus Dagon, que se parecia que era metade homem, metade peixe. Jonas estava distante do Senhor. Mas quando ele clamou, o Senhor atendeu. E ele foi vomitado. E ele entrou na cidade, meus irmãos, ali, e começou a pregar. E a mensagem dele foi assim, como se diz, nua e crua. Mensagem bem agressiva. Mensagem deixa para lá. Tipo assim, ó, se der certo, deu. Se não der, também não é problema meu. A minha obrigação eu fiz. E olha só, ele começou a gritar, dentro de 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. Dentro de 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. Dentro de 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. Queridos, essa foi a mensagem de Jonas. Ele não foi numa praça pública, ele não começou a dar uma mensagem dizendo do amor de Deus, não. Ele simplesmente falou que Deus iria destruir aquela cidade. E para ele pouco importava quem estava escutando ou não. Ele queria ser o mais rude possível. Ele queria ser o menos aceito possível para tirar aquele peso da consciência dele. Tipo assim, ó, a minha parte eu fiz. Será que nós não temos sido assim também, meus irmãos? Será que nós não temos tido esse tipo de comportamento? Será que muitas das vezes nós temos feito a obra do Senhor de qualquer jeito, só para tirar um encargo da nossa consciência? Só para tirar aquele peso, né? É um louvor, eu vou louvar de qualquer jeito. É uma mensagem, eu vou dar uma mensagem de qualquer jeito. É uma célula. É só uma célula. Não, quem quiser vai, quem não quiser é problema dele. Né? É só uma célula, eu não preciso me preparar para uma célula. É de qualquer jeito. Vamos lá, a minha parte eu estou fazendo. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra dura, porque essa palavra, quando a gente prega, a primeiro a apagar, menos aí, pastor, o primeiro a viver essa palavra somos nós. Essa palavra veio de encontro à minha vida. Algumas coisas que eu tenho que melhorar. Se você se identifica com qualquer momento dessa mensagem, essa mensagem é para você. O Senhor quer mudança, o Senhor quer fazer daqui para frente. Meus irmãos, e olha só, Jonas sai falando para aquele pessoal, aquele povo, e essa mensagem chega ao rei. E a Bíblia diz que o rei apregoou um jejum na cidade. O rei se arrependeu, e o rei colocou o povo lá com roupa de saco, jejum, até os animais entraram em jejum. E o Senhor mudou a sorte daquele povo. Amém? Meus irmãos, todas as vezes que nós nos arrependemos, a misericórdia do Senhor vai nos alcançar. Não só a nós, mas a qualquer pessoa que se arrepender.
E somos nós que iremos pregar para essas pessoas o arrependimento. Nós é que somos responsáveis pela mudança. Nós faremos a diferença sim na vida dessas pessoas. É através de nós. Com quem o Senhor pode contar aqui? Amém? Com quem o Senhor pode contar? Amém. Sou eu. Somos nós iremos levar essa libertação. E meus irmãos, aí vamos lá. Jonas, chateado. 120 mil pessoas, Paula. 120 mil pessoas se converteram. Uma cidade inteira, pastor. Mas por outro lado, quando ele olha para trás, Jonas era um cara reclamão. Jonas olha só a graça de Deus para a vida de Jonas. Ele olha para a cidade e fala assim: Senhor, melhor me é morrer do que viver. Aquilo era tão difícil para Jonas ver aquela situação, ver o perdão de Deus para aquelas pessoas, que ele pediu a morte. E aí Deus foi lá e fez uma alvoreira, aquela coisa bonita para ele, e aquilo trouxe sombra, aquilo alegrou o coração dele, e ele olhava aquilo ali, e aí veio um sono, e aí Deus mandou um verme. Da noite para o dia o Senhor fez uma alvoreira, à noite o Senhor mandou um verme. Queridos, novamente, um verme ouviu a voz de Deus, foi lá e consumiu a árvore todinha. E aquilo ali, de novo, aquilo para Jonas aí já foi demais. De novo ele pediu a morte. Eu quero morrer. Chega, até uma árvore, até a árvore que veio me abençoar, o Senhor destrói. Chega. E aí o Senhor pergunta para ele: Jonas, essa árvore você não plantou, você não cultivou, e você se compadeceu dessa árvore. E aquelas pessoas, 120 mil pessoas, não mereciam o meu amor? Não mereciam o meu perdão? As pessoas ali, elas eram ruins, mas a Bíblia diz que eles não sabiam discernir o braço direito do braço esquerdo. Meus irmãos, eu quero finalizar, mas algumas coisas nós temos que entender. Queridos, no início eu disse do significado do nome de Jonas. Outros profetas falaram, o Senhor usou, por exemplo, o profeta Naum, para profetizar contra Nínive, mas ele não saiu da cidade. O nome dele tinha um significado de pomba, porque o Senhor queria que ele voasse para lugares que outros profetas não tinham voado. O Senhor deu asas para ele chegar em lugares que outras pessoas não chegariam. Meus irmãos, o Senhor tem dado asa para cada um de nós. Somos nós. Nós vamos chegar em lugares aonde nunca outras pessoas chegaram, e às vezes pessoas melhores do que nós vamos chegar. Mas tinha uma outra coisa também que eu achei interessante nessa mensagem. Sabe quem foi o fundador da cidade de Nínive? Sabe quem foi, pastor? Herodes? Niró. E quem era Niró? Ele era o neto de Noé. Meus irmãos, não tinha como dar errado. Não tinha como o Senhor destruir essa cidade, pastor. E assim acontece com a nossa vida. Muitas das vezes nós não fomos destruídos porque pessoas lá atrás pagaram preço de oração pela nossa vida. E aqui nós estamos. E uma outra coisa que eu queria para finalizar. 3 dias Jonas levou para atravessar a cidade de Nínive. Quantos dias ele ficou na barriga do peixe? 3 dias. Será isso uma coincidência, meus irmãos? Será isso uma coincidência? 3 dias ele ficou no ventre do peixe. 3 dias ele levou para atravessar a cidade. Isso me leva a crer, isso nos leva a crer que se Jonas tivesse obedecido ao Senhor, 3 dias da vida dele, ele não teria passado por aquilo que ele passou. Quando nós estamos distante daquilo que o Senhor nos determina, nós perdemos tempo. Jonas perdeu 3 dias da vida dele. Esses 3 dias ele poderia ter cumprido o que o Senhor falou e o problema estaria resolvido. Meus irmãos, quem aqui está precisando da bênção do Senhor? Quem aqui está distante, às vezes, distante daquilo que o Senhor tem para a sua vida, e muitas das vezes nós sabemos,
que nós temos um chamado, e eu me incluo nisso, e nós temos fugido como Jonas. Meus irmãos, não vamos mais perder tempo. Não vamos mais gastar o nosso tempo, porque nós sabemos que nós teremos que chegar no objetivo de Deus. E por nós, se nós não estivermos trabalhando para isso, nós estamos perdendo o nosso tempo. E o nosso tempo é precioso. Quando nós estamos na prova, é diferente. Nós estamos na prova e o Senhor diz que Ele iria nos retribuir o tempo que o gafanhoto levou. Aquele momento que ele estava ali, aquele momento que Ele determinou, que vai acontecer na nossa vida. Mas agora, quando nós nos negamos a fazer aquilo que Deus quer, nós estamos perdendo tempo. Mas quem aqui não quer mais perder tempo na sua vida? Então vamos ficar de pé.